Olá, estudantes do 7º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre cirandas nas artes visuais. Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete Jéssica aqui com a gente. Vamos juntos? Então vamos lá! Então os objetivos da nossa aula hoje: compreender as relações entre arte e os registros históricos e analisar artistas e obras nas artes visuais que utilizam como inspiração a ciranda, Então vamos ver. Se a dança é uma arte que está ligada à ação do corpo humano, como podemos registrá-la para que outras pessoas conheçam? E aí, se a arte, a dança é uma ação humana, como que a gente pode registrar? Será que a gente pode? Para que outras pessoas reconheçam essa arte, essa ação humana? Então, o ser humano encontrou suportes, Suportes para deixar registrados no mundo informações. Então, a gente pode falar ali da arte primitiva, Então, o suporte, a parede das cavernas, por exemplo, como suporte para colocar ali os seus registros. E nos trazer muitas informações, De como era o cotidiano dessas pessoas, a relação, de caça, de sobrevivência, de dança, vai estar sendo representada nas paredes, por exemplo, das cavernas. Então, se não podemos entrar em contato direto com as pessoas que viveram há muito tempo, podemos descobrir e reconhecer os signos que elas deixaram impressos, por exemplo, em rochas, pinturas, desenhos, partituras musicais e etc. E a arte vai se passando através do tempo, a gente vai tendo conhecimento dessas outras pessoas, como que era um pouquinho do cotidiano delas, como que elas viveram, como que elas se relacionavam com a arte, enfim, seus costumes e religiões, e a gente consegue analisar. Ao registrar um signo em determinados suportes, torna-se possível seu transporte. Uma história registrada em pedra, couro ou papel, pode ser levada de um local para o outro. Cada vez que alguém entra em contato com aquela história, ela ganha vida novamente e pode ser transmitida a outras gerações. Então, um exemplo, numa escrita, num livro, Então, alguém registrou algo ali, a gente consegue pegar esse livro, outras pessoas vão ter contato com esse livro e a gente vai passando essas histórias, Essas histórias se mantêm vivas. Ou seja, nas pinturas rupestres, que a gente tem foto das pinturas rupestres nas cavernas, ou mosaicos, enfim, todo tipo de arte, são registros que a gente pode, outras pessoas podem apreciar também, e aquela história continua viva, continua ali inteira. Então, cada vez que alguém entra em contato, essa história ganha vida novamente. Signo, O que seriam esses signos? Consiste em todos os elementos que representam algum significado e sentido, para os seres humanos. Então, um signo, algo que representa algo para alguém, esse símbolo que representa algo, Então, é um signo. Os registros da dança em roda são encontrados em muitas obras de arte, confirmando a sua íntima relação com diversas culturas, desde os primórdios. Encontra-se ainda danças populares nas culturas indígenas, africanas, gregas, judaicas, saxônicas e outras, Então a dança foi representada de diversas formas e a gente consegue perceber nesses registros a relação desses povos com as danças, E um exemplo que a professora usou aqui da arte rupestre. Quando a gente vê uma representação de um desenho, a gente consegue perceber que aquele corpo que está ali na pintura rupestre está em movimento, a forma com que ele está, a questão da roda, do círculo, da ciranda está presente ali desde a arte rupestre, A gente tem esses registros e consegue acompanhar essa relação da arte, da vida e da dança, da ciranda. Então, um exemplo aqui, de ciranda feita através de uma escultura, escultura de cerâmica, retratando a dança em roda, lá do México. Então, olha só que legal. Então, as pessoas em círculo, estão com as mãos dadas e está representando essa ciranda, essa dança, Porque a ciranda ela vai trabalhar o quê? O circular, a roda e a energia, As pessoas de mão dada trabalhando o círculo, a ciranda. Então, aqui a gente consegue, através dessa escultura, perceber essa relação da ciranda, o contato, a união das pessoas dançando. E a gente percebe também, que tem criança, tem adulto, faixas etárias diferentes dançando essa ciranda. Quais relações podemos estabelecer entre arte e história? A arte pode ser uma maneira de registrar manifestações de uma cultura? A professora aqui respondeu essa, se vocês ficaram atentos, Mas vamos pensar um pouquinho, relembrar, e eu acho que essa tá fácil para vocês responderem, tá bom? Daqui a pouco a gente volta e retoma essa questão.
Então vamos juntos agora? Então assim, podemos estabelecer a arte e a história, né? Tem essa relação? Sim, né? Através da história e da arte a gente consegue conhecer, né, outros povos, outros tempos, perceber a relação, né, de vida, dos costumes, da religião, das crenças, os valores, né, através da arte. Seja uma pintura, seja uma escultura, seja um mosaico, seja um texto, né, dramático, um texto bíblico, enfim, a gente consegue perceber essas relações da arte e da história, né? A arte pode ser uma maneira de registrar manifestações de uma cultura, sem dúvida, né? E uma forma importantíssima de registro. A gente consegue perceber a forma como aquele povo utiliza e tem a sua relação com a cultura através da arte, né? Seja uma pintura, uma escultura, seja um mosaico, né? Com todas as formas de representações artísticas, a gente consegue perceber o valor daquele povo, né? A cultura daquele povo. Então, sobre a representação da ciranda nas artes visuais, podemos citar o trabalho da artista paulista, né, Sandra Ginley, né? Essa artista cria cenas de esculturas e desenhos de brinquedos e brincadeiras populares. A Sandra Ginley, ela faz o quê? Ela faz um resgate dessas brincadeiras populares. Então, assim, ela traz essa questão do confronto, né? Uma geração, de repente, que só está pensando em videogame, em coisas tecnológicas, mas ela traz nas suas esculturas a brincadeira do soltar pipa, das cirandas, né? Das brincadeiras de roda. Ela tem, e as obras dela tem essa interação também. Quem vai ver as obras da Sandra podem também interagir com as suas obras, perceber as obras, né, o material com que foi feito, né, se produz som ou não aquela obra. Então ela tem essa relação de deixar também tocar em suas obras, né, perceber como um todo a sua obra. Então, entre as brincadeiras, as cenas de dança, de roda, rodopio, balanço, entre outras ações do brincar e do movimentar o corpo, estão presentes, né? Então a gente vai ver um pouquinho agora das obras dela. Então vamos conhecer, olha só, né? Então aqui o corrupio, né? Então a criança que brincando, rodopiando, né? Da Sandra Ginley. Então é uma escultura feita em bronze, né? Então a gente percebe a brincadeira, as crianças ali brincando, rodopiando, né? E as obras delas têm toda essa temática do brincar e do resgate dessas brincadeiras antigas, né? Como uma forma que as crianças, né, adultos, enfim, todos tenham um contato com esse brincar, né? O brincar de roda, de correr, de pular, de pipa, ela vai sempre trabalhar essa temática, ela adora esse universo infantil das brincadeiras antigas. Então, olha só essa outra obra, né? Então, também escultura feita em bronze. E aqui a gente tem a ciranda, né? A cirandinha é o nome da obra, né? Então, a gente já lembra lá. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Né? A brincadeira de roda, onde todo mundo está ali junto, de mãos dadas, brincando, se divertindo, cantando e dançando. Então, a Sandra Ginley, ela vai fazer esse resgate, né, dessas brincadeiras tão importantes para o nosso imaginário, né? Seja criança, seja adulto, é importante o brincar. Então, e por que Sandra representa cirandas e roda em suas obras, né? Então, ela fala que uma fala da artista aqui, né? Ela fala assim: a inspiração vem justamente dessa saudade gostosa que eu sinto de uma infância, onde a gente vivia um tempo onde era mais fácil ser criança, onde era mais simples ser feliz. E a intenção de cenas infantis é resgatar esse tempo, é aproximar as infâncias, a infância que eu tive e o privilégio de viver da infância tão virtual de hoje em dia, né? Então, assim, ela quer trazer esse resgate dessas brincadeiras, quando a criança brincava descalça ali de pé no chão, né? Corria, pulava, se machucava mesmo, caía, ralava o braço, né? E ela conta isso nas suas entrevistas, vocês podem assistir vídeos dela no YouTube, ela falando sobre essas brincadeiras, esse resgate da memória que ela pretende fazer. Então, por isso as obras dela propõem essa interação também, de você pegar, perceber a obra, sentir, ouvir os barulhos que a obra pode produzir também, né? Traz toda essa questão do resgate da infância, da memória, da brincadeira saudável. A respeito do depoimento de Sandra Ginley, né? Reflita sobre os tipos de brincadeira e relações que você tem. Você acha que brinca, né, mais com jogos virtuais ou brincadeiras de rua e tabuleiro? E aí? Você conversa com seus amigos mais presencialmente ou virtualmente? Por que isso acontece? Né? Reflita um pouquinho sobre esse assunto, né? Claro que a gente está num tempo, né, mais complicado, a gente está em pandemia, mas
tenta resgatar nessas brincadeiras, como que são? São mais virtuais, né? São jogos eletrônicos, são de tabuleiro, são de cartas, são brincadeiras, né, pular corda, né, brincar, soltar pipa, como são essas brincadeiras? E por que você, né, faz essas brincadeiras dessa forma? Então fala um pouquinho aqui pra gente, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Bom, eu não sei o que vocês anotaram aí, depois vocês me contam, tá? Mas eu brinquei muito, né, de construir panelinhas de barro, brinquei muito de pular corda, de correr, pular, ralei muito o joelho, sim, né? Brinquei muito, foi uma infância muito legal. Mas também joguei videogame, tá? Então tinha essa união das duas coisas, né? O brincar na rua, pulando, correndo, e tinha também o videogame ali, o Mario Bros, estava presente na minha infância, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e se divertido, porque isso que é o legal, né? Ter uma memória legal aí da infância de vocês. Então, o pintor brasileiro Cândido Portinari também traz em diversas pinturas o universo infantil, representando brincadeiras, né? Então a gente vai observar ali a obra, né? O seu quadro Roda Infantil, de 1932. Analise as cores, os detalhes do quadro, tente imaginar qual é a situação apresentada, né? Então, Cândido Portinari, um artista brasileiro, ele vai representar muito o nosso povo, as pessoas simples, né, os trabalhadores, e também vai representar as brincadeiras, né? Tem quadros dele, por exemplo, soltando pipa, né, as crianças soltando pipa, tem várias brincadeiras. Então observe essa obra, né, a Roda Infantil, e pense um pouquinho, o que será que essas crianças estão brincando, né? E daqui a pouquinho a gente volta.
Então, nesse quadro, né, roda infantil, a gente tem ali a ciranda, a brincadeira de roda, as crianças, né, brincando de cirandar, né, de mãos dadas, cantando e dançando a ciranda, né? Então, muito bacana, feito, olha só, né, na rua ali perto das casas, brincando à vontade, né? Então, muito legal isso. E a ciranda pode ser, né, dançada na rua, na praça, num teatro, em todos os lugares é possível cirandar, né, na praia. Então, outro quadro emblemático da representação da ciranda, né, nas artes visuais é do artista Henri Matisse. A gente vai conhecer daqui a pouquinho, né? Então, o artista também representou a ciranda, a dança, né? Então, vamos ver a obra dele? Então, olha só, né? Então, a obra, já o título da obra é o quê? A dança, né? Então, Henri Matisse representando ali a dança. Lembra, a origem da ciranda tem a ver com os adultos dançando, né? Então, aqui a gente tem a representação, né, dos adultos dançando. Acredita-se que a ideia da composição surgiu em 1905, enquanto o pintor observava alguns pescadores realizando uma dança de roda em uma praia do sul da França. As formas simplificadas das dançarinas, né, ocupam também, né, toda a tela e um padrão ritmo de movimento expressivo. Então, como que a gente sabe que ali o quadro, né, tem movimento? Se eu não ler o título da obra, né, se eu não ver ali que o título da obra é A Dança, como que a gente percebe, professora, que eles estão dançando, né? Pelo movimento, pela postura corporal. Então, eles não estão paradinhos retos, né? Tem toda a questão do movimento, né? Quando a gente dança, a gente se movimenta pelo espaço e os corpos estão em movimento, né? Estão dançando, a gente percebe esse movimento. Então, o artista quis representar esse movimento da ciranda dos pescadores, né? E a ciranda, ela também era feita pelas mulheres, enquanto esperavam seus maridos que iam para a pesca, elas dançavam de mãos dadas, né? As cirandas ali na praia, esperando seus maridos. Então, dançavam e cantavam as cirandas. Então, a dança de casamento, né? Outra obra famosa que utiliza a representação de uma dança em roda, né? Ou em rosa. Pode ser rosa, pode ser amarela, mas a roda, né? Desculpa, prof, aqui. Então, a dança de casamento de Peter Bruegel, né? Então, analisando a pintura, seus detalhes, cores, as figuras humanas, escreva suas impressões sobre a obra, né? Então, ali ele tem a dança que pode ser utilizada, né, como uma cerimônia, pode ser utilizada numa festa de casamento, né? Pode ser utilizada para brincar, para se divertir, em vários momentos, né? A dança está presente. Então, observe um pouquinho a obra e escreva suas impressões sobre a obra, tá bom? Daqui a pouquinho, você já sabe, a gente volta sim! Então, olha só, né, que legal, a gente tem a representação aqui na obra de Peter Bruegel, né, as cirandas, as pessoas dançando, as duplas, né, então é muito legal a gente ver que as cirandas são representadas nas artes visuais, né, então olha só, né, olha o pessoal em círculo dançando, tem pessoas no meio do círculo dançando, porque na ciranda você pode ter também a ciranda maior e a ciranda menor no meio, né. Então, nessa aula, o que nós vimos, né? Nós vimos a relação da arte com os registros históricos e alguns artistas e obras que utilizam a ciranda em suas obras. Então, a gente viu as cirandas sendo representadas nas artes visuais, né? Nas pinturas. Então, a gente viu obras diferentes, né? Representando as danças, né? Seja a dança ali
como por exemplo do Cândido Portinari, a criança brincando, né, de roda, né, seja na obra de Henri Matisse, por exemplo, os adultos dançando de roda, né, então todos dançando cirandando, porque todos podem dançar a ciranda e as obras de artes podem representar, através das artes visuais, representar essas obras. E a importância das representações artísticas, né, que trazem toda a questão da cultura para a gente, a relação dos outros povos, de outros tempos, a gente tem conhecimento dessas obras. Então, essas obras são registradas através de pinturas, desenhos, gravuras, né, nas paredes lá das cavernas, as pinturas rupestres, através dos livros, e assim a gente consegue manter viva aquela história, né? Ela continua viva, porque cada vez que uma pessoa lê um livro ou observa uma obra de arte, ela vai manter viva aquela história, vai continuar aquela história e passar para outras pessoas. Então a importância da arte que ela vai trazer esse resgate de memória, né, para a gente continuar entendendo também os outros povos, né? E a gente viu também esculturas que trazem também as cirandas, né, sendo representada com o objetivo de resgatar essas brincadeiras também, né, infantis, né, que a gente brinque de roda, de pular corda, de soltar pipa, né? A gente pode também brincar de videogame, mas a gente pode mesclar também tudo isso, né, para resgatar essas brincadeiras infantis. E não tem idade para brincar, todos podem brincar, né? Então, vamos colocar aqui a nossa tela do Aula Paraná. Então, nessa aula nós falamos, né, sobre as brincadeiras, né, as cirandas representadas nas artes visuais. Né? Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Um beijo grande, forte no coração de vocês. Uou!